Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série Lições de Jesus, onde estamos falando durante todo esse mês de novembro sobre as lições básicas que Jesus deixou durante seu ministério terreno, durante os 3 anos e meio de ministério dele, que nós aprendemos muito sobre a vida dele e sobre os ensinamentos básicos que viraram a igreja, o cristianismo como é hoje. Mas nós hoje estamos indo na fonte, literalmente na fonte, e já falamos 2 vídeos sobre essas lições. Se você perdeu algum desses 2, depois não se esquece, volta lá para que você assista na sequência, amém? Mas fica aqui com a gente agora e depois você vai lá e volta lá. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece, bem rapidinho, clica aqui no sininho para que você se torne inscrito no canal e vamos à palavra de Deus de hoje em nome de Jesus. Se você puder, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. Vamos começar do versículo 19 hoje. O tema do nosso vídeo de hoje é aonde está o seu coração. E você vai entender, quando a gente fala de aonde está o seu coração, aonde está o seu tesouro, você vai entender o porquê que a gente está falando sobre isso nas lições de Jesus. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 19, assim diz a palavra de Deus. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam e nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então, como eu falei, o tema desse vídeo de hoje é onde está o seu coração e onde está o seu tesouro. Porque na prática, dependendo de onde você está colocando realmente valor nas coisas, ali é onde vai estar o seu coração. Então, por exemplo, se você coloca muito valor no dinheiro, né, terreno, o dinheiro que você pode usar para comer, beber, comprar coisas, viajar, comprar imóveis, enfim. Se você coloca muito valor no dinheiro daqui da terra, significa que o seu coração está ali. Se você coloca muito valor, por exemplo, em viagens, mas não faz questão, por exemplo, de trabalhar tanto, só quer viajar e gastar tudo que você ganha com viagens, o seu dinheiro está em viagem. Se você coloca, por exemplo, o seu coração apenas nas coisas da família, mas você não quer trabalhar, não quer fazer as coisas que são seu dever como homem ou como mulher, enfim, você também está colocando o seu coração apenas na família. Então, se você não coloca valor nas coisas de Deus e nas coisas que Deus nos instrui para colocar valor, então o que Jesus está nos ensinando aqui? Que nós devemos colocar os nossos tesouros de fato nos céus. Ou seja, a gente tem que se preocupar em criar tesouros não aqui na nossa conta bancária, aqui, não de fato no que você tem investido, na quantidade de patrimônio que você tem hoje, mas sim no galardão que você tem no céu, porque é lá que você vai viver a eternidade. É como se você, como uma criança, se preocupasse, por exemplo, imagina uma criança, eu sempre cito aqui esse exemplo porque isso me ilustra muito bem a questão da maturidade. Então eu, por exemplo, quando eu estou ensinando os meus filhos, meu filho está, por exemplo, montando, dos meus 2 filhos, um adora montar, torres com um negocinho de madeira e o outro adora montar torres com Lego, né? Eu sou engenheiro, então não sei porque os dois acho que puxaram um pouquinho disso. Então, toda vez que a gente está montando coisas, eu sempre ensino para eles, filho, ó, você pode ir montando aqui, mas isso daqui que você está montando é algo que a qualquer momento pode cair. Então, não é algo que você deve se preocupar tanto. Você deve se preocupar com coisas maiores, como a base, por exemplo, do que você está construindo. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Só que, às vezes, por não termos a maturidade, que muitas vezes uma criança, no caso real aqui, eu estou usando o exemplo real dos meus filhos, mas nós, muitas vezes, também como uma imaturidade, como um filho de Deus, maturidade espiritual, nós não temos, a gente acaba construindo e colocando os nossos tesouros em coisas que, na verdade, são como um Lego. São como um pedaço de madeira, que qualquer vento que vem pode derrubar e qualquer hora pode acabar. Por exemplo, você se preocupa às vezes tanto em juntar muito dinheiro. Mas vamos combinar, se um parente muito próximo, um pai, um irmão, um filho hoje seu, tiver uma doença terminal e você tiver que gastar todo o seu dinheiro para fazer isso, você não vai gastar? Vai. Então não tem a ver com ser roubado, mas tem a ver com a qualquer momento do dia para a noite. Uma situação pode fazer com que todo o seu dinheiro vá embora. Então eu estou usando esse exemplo para que você entenda que tudo que a gente pode juntar aqui na Terra, na verdade não tem valor de verdade. Tem valor porque a gente pode comprar aqui, mas o que realmente tem valor, segundo o que Jesus nos ensina, são os tesouros que a gente pode juntar nos céus. Porque é de fato lá onde a gente vai viver eternamente. É lá que a gente realmente vai ter tesouros de verdade. Então, aonde você coloca valor, ou seja, o que você considera como tesouro na tua vida, é onde realmente está o seu coração. Reflita sobre isso
E vamos dar sequência às lições de Jesus. Outra coisa que Jesus nos ensina ainda no mesmo parágrafo, só que agora no versículo 22, é o seguinte, ele fala, ó, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Então aqui Jesus está nos ensinando que os nossos olhos são a candeia da nossa alma. Ou seja, é a porta de entrada de tudo que entra pra gente. Então, se o que você está vendo no seu dia a dia está iluminando o seu corpo, são coisas boas, por exemplo, você automaticamente está deixando entrar coisas boas. Agora, se o que você vê no seu dia a dia são coisas ruins, coisas más, coisas fora da palavra de Deus, isso é o que está sendo alimentado na tua alma. E é por isso que nós temos que ter a sabedoria, inclusive, de orar diariamente para que Deus renove a nossa mente através da palavra dele. Paulo lá na frente nos ensina isso, que nós precisamos orar diariamente para que a nossa mente seja renovada. Mas Deus também nos garante em Salmos que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Mas nós temos que ter o discernimento de que tudo que nós vemos, na verdade, está sendo a porta de entrada para o que entra na nossa alma, automaticamente. Se nós podemos escolher o que vemos, nós precisamos ter sabedoria nessas escolhas. Então, por exemplo, as séries que você vê, os filmes que você vê, os ambientes que você está e as coisas que você vê nesse ambiente, as amizades que você tem e as coisas que você vê que acabam surgindo dessas amizades, tudo isso tem a ver com o que você está vendo. Ou seja, se você está tomando mais decisões não muito sábias na hora do que você vai fazer, vai ver, vai observar, automaticamente você está deixando coisas ruins entrarem e sem perceber, ou pelo menos achando que não está percebendo, achando que não está tomando nada, nenhuma decisão errada, você acaba entrando em situações que não são tão interessantes e automaticamente você deixa entrar coisas ruins na tua alma. Então, tome muito cuidado com isso. Os nossos olhos são a candeia da nossa alma. Então, se você quer realmente fazer com que a tua alma evolua, com que você, a tua mente, o teu corpo, o teu espírito estejam em constante evolução, tanto espiritual quanto até mesmo intelectual, profissional, financeira, a nível de saúde, a nível amoroso, a nível familiar, você precisa saber escolher bem o que você vê. Amém? Esse é o segundo ensinamento de Jesus. Terceiro ensinamento do nosso vídeo de hoje está no versículo 24, onde ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, e será dedicado a um e desprezará o outro. E vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, aqui, Jesus está fazendo uma analogia com o que ele acabou de falar sobre a questão de aonde está o seu tesouro e onde está, né, de fato, o nosso coração. E isso é muito importante porque todo o Antigo Testamento ilustra muito bem a visão de Deus quanto à idolatria. Então a gente vê Deus acabando com várias nações, com vários povos e com várias gerações do seu povo eleito, que era o povo de Israel, simplesmente pela idolatria, porque Deus odeia a idolatria. E muitas vezes a gente acha, quando a gente vê o Antigo Testamento, que a idolatria está apenas em colocar falsos deuses no lugar da nossa vida, como, por exemplo, objetos materiais. Porque a gente vê, né, recorrentemente no Antigo Testamento várias gerações colocando, por exemplo, outros deuses falsos, ou às vezes até mitologias, ou às vezes até espíritos malignos como deuses, e no final das contas, o que as pessoas estavam fazendo era colocando referências que elas conseguiriam palpar, né, que elas conseguiriam pegar, que eram objetos. Então, eram amuletos, eram coisas físicas que elas colocavam ali como deuses. E aqui Jesus está deixando claro que se a gente ama, por exemplo, Deus, diz que ama Deus, mas se a gente também ama o dinheiro, ou seja, se tudo que você tem na sua vida hoje se resume a dinheiro, e o dinheiro tem uma importância maior do que Deus na tua vida, você está idolatrando o dinheiro. Isso é algo para se tomar muito cuidado, porque às vezes sem perceber, a gente idolatra o dinheiro na nossa vida, a gente idolatra às vezes um filho, a gente idolatra uma esposa, um marido, a gente idolatra uma família, coisas que são saudáveis, coisas que são de Deus, mas que às vezes a gente quer colocar à frente de Deus. A gente quer colocar coisas que Deus nos deu para serem ótimos portos seguros para a gente, para nos dar base, para nos dar alicerce, mas não para serem nossos deuses. Nosso Deus é apenas um. Nosso único e suficiente Deus, que é responsável através da tríade, né, de Deus, Jesus e Espírito Santo por nos abastecer em tudo que nós precisamos. Mas nós precisamos ter essa clareza. Deus é nosso Deus, não tem nada maior do que Ele. Agora, o dinheiro muitas vezes
ocupa esse lugar no nosso coração quando a gente coloca tudo na nossa vida como, com dinheiro à frente. Se tudo que você está buscando tem a ver com dinheiro, é porque tem alguma coisa errada. Para pensar o seguinte, não importa o quanto dinheiro que você tem hoje, se você perder todo o dinheiro que você tem hoje, o teu amor por Deus, o teu amor pela tua família, a tua forma de conviver, ela vai continuar igual? Se a resposta é não, tem alguma coisa errada na tua alma que você precisa corrigir. Reflita sobre isso, de verdade. As coisas que você tem, as coisas que você está buscando, materiais, não é errado buscar, mas as coisas que você está buscando. Se isso hoje define quem você é e as suas reações, tem alguma coisa errada que você precisa reavaliar hoje e urgentemente. Amém? Receba essa palavra com amor do fundo do seu coração e vamos continuar no que Jesus nos ensina. Agora vamos para o versículo 33, desculpa. Mateus 6,33. Assim diz a palavra de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas ou lhe serão dadas. Então aqui, Jesus, a gente pulou essa parte, mas aqui Jesus está nos ensinando sobre a questão da gente ficar muito preocupado com o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir. E Jesus está nos ensinando, gente, fica tranquilo, assim, o básico do que você vai precisar, isso aí eu te garanto. Fica tranquilo, nunca vai faltar comida, nunca vai faltar bebida, nunca vai faltar roupa, o que é básico não vai faltar. Por quê? Porque você é meu filho, eu te garanto que não vai faltar isso. Eu vou te dar instruções, eu vou te dar discernimento, eu vou te dar ferramentas, eu vou te dar oportunidade e você vai ter sempre do que comer, do que beber, o básico eu vou te garantir. Fica tranquilo. Agora, busca primeiro o reino de Deus, porque quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, todas essas coisas nos são acrescentadas, a gente não precisa se preocupar com isso. E essa é uma das lições mais importantes de Jesus, quando a gente fala sobre onde está o nosso tesouro e aonde está o nosso coração. E, para a gente continuar, vamos agora no capítulo 7, já no versículo 3. Olha o que Jesus nos ensina agora sobre a nossa forma de nos relacionar, principalmente quanto aos julgamentos, né? Olha o que ele nos ensina. Ó. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do teu olho, se não consegue ver o tronco que está no seu próprio olho? Então aqui Jesus está nos ensinando que a gente não deve julgar os outros. E por mais que muitas vezes as pessoas ao nosso redor façam muitas coisas erradas contra a palavra de Deus, contra os nossos princípios, contra o que você sabe que é certo diante da palavra de Deus, você não tem que se preocupar em julgar essa pessoa. Deus vai trabalhar nela, Deus vai fazer o processo que ela tem que percorrer. Você tem que se preocupar com o seu cisco. Se você, às vezes, por exemplo, tem um cisco no olho do seu vizinho, do seu amigo, e você tem uma trave no teu, você não está enxergando, busque ter a autorresponsabilidade de olhar para dentro e orar para que Deus mude isso em você. Por isso que existem duas orações que são muito importantes você fazer todo dia. A primeira é a de Salmos, que nos ensina a pedir, Salmos 139, que nos ensina a pedir: Deus, sonda o meu coração e revela-me se há em mim algum caminho perverso, porque o nosso coração muitas vezes é enganoso. E a gente acha que as nossas intenções são as melhores, mas Deus sim conhece as nossas reais intenções. Essa é a primeira que você tem que se fazer todo dia, para não deixar que esse julgamento atrapalhe no teu dia a dia e nas tuas decisões. E o segundo é pedir para Deus todo dia renovar a sua mente através da palavra dele e tirar, varrer as sujeiras da tua mente, que você de repente deixou entrar através dos seus olhos, como a gente acabou de ler, mas que você quer realmente repelir aquilo para viver e pensar apenas o que a palavra de Deus quer que você pense. Literalmente, ter os pensamentos que Deus tem sobre você recorrentemente. É isso que eu oro todo dia, para que a minha mente seja a mente de Cristo na minha vida e para que o meu coração seja o coração correto e puro como que Deus quer. É isso que eu oro para a minha vida, é isso que eu espero que você queira também para a sua. Amém? Então tome cuidado com isso. E para a gente finalizar sobre hoje, vamos para a regra final do que Jesus nos ensina desse vídeo, que é versículo 13 agora, capítulo 7, versículo 13. Assim diz Jesus: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos o que a encontram. Então, se você está aqui até agora nesse vídeo, eu tenho certeza que você entendeu tudo que a gente falou aqui até aqui, e você com certeza entendeu que existem muitas facilidades para que você tome decisões contra a palavra de Deus e viva da forma que você quiser, mas existem também muitas facilidades e muitas dificuldades, muitas vezes, para que você viva uma vida de fato de acordo com a palavra e com os princípios que Jesus nos ensina. Por isso que ele nos garante que a porta é estreita, ou seja, de fato, não é um caminho fácil de passar, não é um caminho tranquilo, mas vale a pena.
Porque se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas aqui na terra lhe são acrescentadas. Você passa a viver as surpresas de Deus. E além disso, você também vive uma vida eterna com Ele. Amém? Então, essas são as lições básicas de Jesus para o nosso vídeo de hoje. Vamos orar para a gente finalizar. Feche seus olhos se você puder. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Obrigado, meu Pai, pelos teus ensinamentos, pelas lições que Jesus nos ensina através desse Sermão do Monte. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver essa palavra, Pai, não apenas entender, mas viver e frutificar diariamente na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério, Pai, em cada área da nossa vida, Pai. Nós entregamos a Ti e te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos instrui, nos direciona, nos blinda, nos guarda. E em nome de Jesus, nos ensina a valorizar o que realmente importa, Pai. Os tesouros que realmente importam nessa vida, que estão na Jerusalém celestial, numa vida eterna ao teu lado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.